Fala pessoal, tudo bem? A gente está aqui para mais um episódio do Grace Podcast e hoje um episódio muito especial porque a gente está com o pastor Alex Reis, que é da missão Além das Possibilidades. Pastor Alex Reis da missão Além das Possibilidades, que é um dos projetos que o Instituto apoia lá no Sertão. Ele fica na Serra do Inácio, entre Piauí e Pernambuco, né, pastor? Exato. E aí eu queria começar, né, se eu quiser cumprimentar o pessoal e contar um pouquinho aí da sua história, como o senhor conheceu Jesus e como surgiu aí esse chamado. Muito bom, pessoal. Olha só, um prazer muito grande estar aqui com vocês, né, estar com o Mauro e a gente poder compartilhar um pouquinho da nossa história, de tudo aquilo que Deus está fazendo lá no nosso sertão. Para mim é uma honra muito grande estar aqui e poder compartilhar com vocês e poder falar assim da grandeza do nosso Deus, né? Porque tudo é para a glória dele, tudo é dele e a gente está aqui hoje para engrandecer o nome do Senhor Jesus por tudo que ele tem feito lá naquele lugar. Bom, Mauro, eu me converti ainda muito novo, com 15 anos de idade, eu aceitei Jesus e aqui ainda na cidade de São Pedro, meu pai trabalhava no sítio, nós andávamos, para você ter ideia, quando eu conheci Jesus, eu morava a 24 quilômetros da cidade. E a chama foi tão grande dentro de mim que a gente, às vezes, ia de a pé, às vezes de cavalo, para poder ir para o culto, para buscar a Deus. Aquela chama daquele primeiro amor maravilhoso, né? Não tinha barreira. E ali foi meu primeiro contato com a palavra de Deus, onde Deus começou a transformar a minha vida, mudar a minha vida. E a minha família começou a ver uma mudança muito grande na minha vida, né? Através do Evangelho. E quando foi, eu estava lá já com meus 22 anos de idade, o Senhor começou a me chamar para o ministério, e quando foi, eu estava com 27 anos de idade, quando eu tive um encontro muito forte com o Senhor a respeito da missão, né? Então, no entanto, quando eu me converti, na época a igreja estava naquela vibe de pregadores itinerantes, os caras que pregavam em igreja de congresso, e eu eu quero Gideões, missionários da última hora. Então, assim, meu Deus, aquilo era o sonho de qualquer menino que pregava, era chegar lá um dia e ser um desses pregadores. E eu fui surpreendido por Deus, que comecei a acompanhar alguns pregadores na época que eram reconhecidíssimos no Brasil, e nós estávamos num congresso de missões em Minas Gerais, lá na cidade de Monte Sião. E tava uma grande multidão, estavam umas 5 mil pessoas mais ou menos no ginásio, eu estava no altar junto com os pastores, e o pastor pregando, e aquilo no meu coração ardendo, falei, não, um dia ainda eu vou estar aqui no meio de uma multidão dessa, eu vou pregar. E aí Deus vem e toma alguém. Ele chega assim, aponta o dedo no meu rosto e fala assim, eu não te escolhi para estar no meio dessa multidão, eu te escolhi para que tu vai por montes e vales, ganhar alma para o meu reino. E eu tenho uma grande obra de missão na sua vida. Aquilo foi como jogar um balde de água fria, não sei, assim, tá, Aí eu falei assim, não, isso não foi Deus que usou esse cara. Satanás. Falei, não, isso aí foi o diabo que usou, foi realmente que eu... Falei assim, não, Deus não usou esse cara, não, foi o diabo que usou ele. E eu comecei, não, foi o diabo que usou ele, porque essa palavra não é o que eu quero, não é o que eu busco. E aquilo eu fiquei uns 3 meses frustrado, cara. Eu saí do culto muito ruim mesmo, muito mal. E aquilo ficou remoendo dentro de mim. Nesse meio tempo, eu conheci o missionário Carlinhos, lá de Paulistano, no Piauí. E aí eu fui ministrar num congresso de missões em Formigas, em Minas Gerais. E numa manhã missionária, e cheguei lá, ele estava na porta da igreja, ele pegou e me deu um DVDzinho, aquele DVDzinho virgem que a gente gravava antigamente, as imagens e tal. Ele falou assim, toma aqui pra você. Aí eu peguei... Retornei para São Pedro, e quando eu chego lá em São Pedro, que eu fui colocar o DVD para assistir, eu comecei a chorar muito, comecei a ver as imagens, a dificuldade do povo lá, e Deus começou a tratar o meu coração, e eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa. E foi nesse meio tempo que eu descobri, aí ele me contou a história da Auristela, uma menina de 11 anos que tinha se convertido, e o sonho dela era ganhar um toca-CD a pilha, porque eu não tinha energia em casa para poder ensaiar louvor para cantar na igreja. Aí eu falei assim, eu vou lá realizar o sonho dessa menina. Aí Deus usa a isca, né? Ó, você vai lá realizar o sonho dessa menina. Você achou que o CD fosse só para você
ver aquela imagem e falar, não, é só para ser usado para poder... Não, simplesmente só para conhecer, né? A gente achava que era só para conhecer. Mas ali, Deus começou a tratar do meu coração. E aí, nós estávamos em casa em São Pedro, a gente estava comendo um churrasco. Tinha alguns irmãos e eram 2 horas da manhã. Eu fui pedir para os irmãos, falei, gente, vamos fazer uma visita para essa menina. Eu mostrei e tal. Aí eles falaram, vamos embora, vamos. Aí a gente foi orar. Quando a gente foi orar, Deus confirma para mim novamente que estava colocando um grande projeto em minhas mãos. Falei, pronto. E aí foi quando a gente iniciamos arrecadações, arrecadamos muito alimento, roupa, conseguimos uma moto para doar para um missionário lá, conseguimos 1.700 litros de leite e não tinha como chegar. E aí ficou aquela luta, não tem como chegar. Algumas pessoas prometeram de ajudar com dinheiro para poder levar, alugar o caminhão, mas pularam para fora. Só sei que virou o ano de 2009 para 2010. E um dia eu estava na rua e de repente eu estava com uma moto e eu vi uma senhorinha. Eu falei, parei e falei para ela assim, falei, irmã, ora para Deus preparar o dinheiro lá para a gente poder ir lá pro sertão. Daí ela virou e falou assim para mim assim, pastor Alexandro, missões é além das possibilidades, meu filho. Foi aonde que nasceu o nome do projeto, Missões Além das Possibilidades. Aí ele falou assim, missões é além das possibilidades, meu filho. Aí quando ela fala assim, Deus fala comigo. Ele falou assim, olha, o seu projeto vai chamar Missões Além das Possibilidades. Você não tem condições, mas eu sou o dono do ouro e da prata. E vou levantar pessoas no Brasil e fora do Brasil para poder te ajudar e te apoiar. Aí recebi essa palavra do Senhor. Quando foi uma semana depois, Mauro, eu encontro essa irmã, um sol quente que estava. E eu me lembro que ela estava arrastando um carrinho cheio de latinha. Daí eu parei e falei assim, irmã, mas por que tá acontecendo que você está puxando esse carrinho? Ela falou assim, pastor Alexandre, eu estava lá em casa orando e pedindo condições para Deus para poder te ajudar, para poder pagar o diesel do caminhão para levar as crianças, para levar os alimentos lá pro sertão. E aí Deus tocou no meu coração, eu tô catando latinha para juntar uma oferta de R$10 para te abençoar. Olha lá você, olha aí. Naquele momento eu saí chorando, né? E Deus confirmando no meu coração que realmente o projeto era da vontade dele. E quando foi dias depois, a gente conseguiu. Eu estava dirigindo uma igrejinha pequena, lá na cidade de Peúna. Foi quando a gente estava orando para Deus preparar o dinheiro, pedi para levantar a igreja para orar. E aí uma pessoa chorando, um senhor veio e tocou no meu ombro e falou assim, quanto você precisa para ir, filho? Eu falei, tanto. Ele falou, então você vai, porque Deus tocou no meu coração para te dar o dinheiro para você pagar o dízimo. E aí conseguimos, 23 de janeiro de 2010, a gente parte para o sertão, a primeira viagem. E eu fui, a gente alugou um micro-ônibus, esse micro-ônibus já estava subindo para lá, ele não ia voltar para São Paulo. E eu fui só com... em cima dos mantimentos ali, das cestas básicas, das roupas em cima, porque não tinha lugar. Fui deitado em cima e sem dinheiro para voltar para cá. Que eu estava, como eu te falei, eu trabalhava na construção civil. E na época eu parei o meu trabalho, né? É empreita, então assim, você não ganha se você não estiver trabalhando, né? Parei tudo, travei, estava construindo a minha casa também. Coloquei umas pedaços de tábua nas portas para ninguém entrar e bagunçar. E meti a cara para lá. Aí, depois de 3 dias de viagem, chegamos em Paulistana. E lá a gente descarregou numa igreja. E depois, por volta de 11 horas, a gente chegou. 3 horas a gente foi fazer algumas visitas. Pegamos algumas cestas básicas para entregar para algumas famílias bem carentes. E quando eu chego na casa de uma senhorinha, e quando ela me vê com a cesta básica aqui no ombro, eu lembro que tinha um degrauzinho, ela estendeu as 2 mãos assim no degrau e começou a olhar para mim e chorar. Ela falou assim, hoje eu levantei às 7 horas da manhã e eu fui no meu armário, não tinha um arroz, feijão, nem um açúcar, nem um café para colocar no fogo, mas eu orei ao Deus dos céus para que enviasse um anjo para trazer comida para nós. E são 3 horas da tarde e aí Deus te trouxe de São Paulo para trazer comida para mim. E naquele momento Deus falou comigo, não, você é a resposta da oração dela, cara. Você é a resposta da oração dela. Então, tivemos várias experiências ali. Todo esforço valeu a pena ali, né? Valeu a pena, porque assim,
você é ser resposta da oração, né? Deus fazer você atravessar, rodar 2.550 quilômetros para responder uma oração de uma senhorinha que não tinha nada. Então você vê o poder da oração, né? O poder de que a pessoa que se coloca diante de Deus tem, né? Essa intimidade e o cuidado dele, independente da dificuldade da localidade que você esteja. Deus vai enviar a providência, Deus vai enviar milagre. Então a gente tem vivido extraordinário. Então foram as primeiras experiências que a gente teve com Deus ali. E assim, foram várias, que se for para contar tudo, a gente ia passar várias horas aqui, mas algumas que marcaram muito. A gente foi fazer uma outra visita numa casa onde a mãe estava dando banho no menino dentro de um pneu velho, de um cocho, para dar água para animal. Daí a casa dela, a porta da casa dela era um cobertor velho. Não tinha nem uma tábua para colocar na porta, era um cobertor. Eu fui um dia antes, coloquei uma cesta básica no chão, que ela não estava na casa, e no outro dia eu fui para conhecer ela. Aí quando eu cheguei lá, ela estava dando banho na criança, daí eu perguntei o nome dela, ela falou assim, Zumilde. Falei, Zumilde, qual é o seu sonho? Aí ela virou e falou para mim assim, meu sonho é ter uma motinho velha cair nos pedaços, para eu poder ir para a igreja e levar as crianças na escola. Falei assim, ela virou e falou assim para mim assim, vou te falar um negócio, pastor. Tem gente que tem casa, mansão, dinheiro e não é feliz. Ela falou assim, eu sou feliz. Eu falei, mas como assim, irmã? Aí eu até filmei, eu tenho as imagens tudo de lá do início. Eu tava filmando, falei, mas como que você pode falar que você é feliz num lugar disso aqui? Não tem expectativa de vida, nem energia você tem. Estrutura nenhuma. Nenhuma. Ela falou assim, não, mas eu sou feliz porque eu sirvo um Deus poderoso. Quando eu oro, ele responde. Quando eu busco ele, ele me ouve. Mauro, foi assim... Eu falei assim, não sou crente não, cara. Eu preciso me converter de novo. E aí, eu pego e faço um apelo. Irmãos, vocês que tem uma motinha aí, se alguém tiver uma motinha, uma bis, que para ela é melhor, tem um bagageirinho, uma motinha, né, que tem a marcha já tudo automática. E se quiser doar, entre em contato e tal. Isso foi em 2010, quando foi em 2011, eu estava fazendo uma conferência de manhã aqui na cidade de São Pedro, né, de Peúna. Eu estava realizando um evento. E de manhãzinha, o pregador do nada assim virou e falou assim, irmãos, Deus está me dando uma palavra profética aqui. Deus está me dizendo assim, dá o que está nas suas mãos para me dar o que está na minha. E eu senti que aquela palavra veio direto para mim, Deus falou muito forte no meu coração. E aí eu perguntei assim, o que o senhor quer de mim? O senhor falou para mim assim, eu quero a sua moto. Eu quero que você doe a sua moto para ela lá no sertão. Aí eu comecei a chorar muito. Era a única coisa que eu tinha, mano. Não tinha nenhuma condução mais naquela época. E eu falei assim, a moto não é mais minha, Senhor. Eu vou doar ela. Aí à noite eu fui em casa, peguei a chave da moto, e levei para a igreja e testifiquei à igreja, né, que Deus tinha falado comigo, tudo. E aí falei, tô entregando a chave da moto aqui pro projeto e a gente vai levar essa moto e entregar para ela lá. E nisso eu tinha um sonho de ir para a África na época. Ardia muito meu coração. E naquele mesmo dia, naquela mesma noite, quando eu entreguei a chave da moto, um casal me chamou chorando pro corredor da igreja e falou assim, Deus tocou nosso coração, nós estamos te dando a passagem para você ir para a África. Cara, depois foi muita coisa depois disso aí. Porque às vezes, né, Deus quer provar o nosso coração para ver onde está o nosso coração. E quando a gente se dispõe em servir com aquilo que nós temos, a bênção é recalcada, sacudida e transbordante. Eu discordo desse negócio que, não, você tem que fazer isso para Deus fazer aquilo. Não, cara, as coisas têm que ser a vontade de Deus. Né? O Senhor tem que falar o seu coração, não é nada forçado. A grande preocupação de Deus é com o nosso coração, né? Exato. Exatamente. E é uma oração que eu faço todos os dias, Mauro. Cria em mim, Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Então eu falo com o Senhor todos os dias. Me emociona. Eu falo assim, tudo aqui não é meu. Eu sou só um mordomo que cuida das coisas do meu Senhor. Eu só cuido. Ele confiou a mim. E a gente tem visto assim, muitos milagres da parte dele, mas
tudo ele confiou. Mas existe um princípio lá atrás. Seja fiel no pouco, que sobre o muito te colocarei. Então, se você não consegue ser fiel no pouco que você tem, se você não consegue repartir o pouco, você não vai conseguir repartir o muito. Eu acho que isso em todas as situações, né? Tem muita gente que fala assim, quando eu terminar uma faculdade, eu vou fazer tal coisa. Quando eu casar, eu vou fazer... Cara, se o cara não consegue fazer enquanto ele tá ali, Isso, né? Mauro. Não é depois que a vida mudar que ele vai fazer. Concordo plenamente. E isso que eu sempre falo. Eu falo assim, gente, faz missões com aquilo que você tem. Eu me lembro... Vou cortar um pouco do testemunho, depois você me lembra para voltar, só para poder dar um gancho nessa conversa que a gente tá falando sobre isso, né? Você, às vezes, querer condições. Eu vejo muitas pessoas falar assim, muitas pessoas me procuram, falam assim, pastor, ore, se Deus resolver aquela casa na justiça, eu vou te abençoar. Cara, tudo bem, se Deus abençoar, amém. Mas assim, é tipo que eu faço uma breganha com Deus, né? Deus faz para fazer isso, para mim fazer aquilo. É um Deus muito mesquinho, né? Exatamente. Então eu não acredito nisso, sabe? Eu acredito assim que Deus, ele é capaz de transformar, né, como o azeite da viúva, né, aquele pouquinho e muito em abundância. E eu tive uma experiência muito profunda com o Senhor em 2019. Eu tinha uma moto e troquei essa moto numa Saveiro 94. Vai vendo, uma Saveiro 94. E quando eu fui buscar essa Saveiro, eu troquei ela numa moto, uma CB500 que eu tinha. Fui levar ela lá de Ouricuri para Recife. Eu troquei lá. Cheguei lá, quando o cara foi encostar a Saveiro, eu desci a moto do caminhão para encontrar com ele. Quando ele foi virar a esquina, a roda da Saveiro caiu fora. Aí eu falei, meu Deus do céu. Quando eu olhei por baixo, estava tudo podre. Eu falei, puxa, agora eu tô longe de casa. Não tem como mais, vou ter que tocar o negócio pra frente e tal. Bom, peguei a Saveiro e vim embora. Antes de chegar na minha cidade, estourou o motor, fundiu o motor. Aí eu liguei pro rapaz, ele falou assim, não, eu vou ajudar você a fazer e tal. Parcela pra mim. Parcelei em 6 vezes, ele pagou 2 parcelas e me bloqueou, sumiu do mapa. E aí o carro ficou parado lá em casa. E um dia, em 2019, a gente fez uma inauguração do consultório dentista para as crianças. Aí eu falei pra minha esposa assim, falei, amor, nós vamos com esse carro lá pra São Paulo para buscar. Nós tínhamos ganhado 300 kits de escova de dente. Falei, nós vamos lá buscar. E ela falou, tá bom. Aí eu dei uma revisada no carro, tudo, tava com motor novo já tinha pagado tudo. Falei, vamos embora. Montamos, saímos na segunda-feira e viemos embora. E esse carro começou a dar problema. Depois de 700 quilômetros, mais ou menos, ele rodou bem, começou a dar problema. Pensa numa luta. Aí eu fui dormir eu lembro que estava cansado, eu falei assim, eu vou deitar lá na parte de trás, na caçamba do carro. Ela falou, a minha esposa falou, tá bom. Quando fui deitar lá, eu coloquei o cobertor, o acabamento era de lã de vidro, me deu uma coceira, meu amigo, você pensa. Aí eu falei para ela, não dá. Aí eu lembro que me dormi 2 horas sentado, assim, com a cabeça no volante. Aí me despertei, tomei um banho de manhã, falei, vamos tocar. Aí o carro começou a falhar, a quebrar. Sei que nós paramos umas 4, 5 vezes. Aí tem um momento que a gente deu uma arrumada no mecânico lá e ele começou a soprar. Falei, bom, aprendi. O problema dela, aí eu andava uns 80, 100 quilômetros, ela começava a engasgar, era carburador, eu soprava, ela firmava. Aí chegou um ponto que eu estava saindo da BR-116 para sentido Salinas, em Minas Gerais. E de repente eu escutei um barulho, tava bem deserto o local, quando eu escuto o barulho, que eu olho pelo retrovisor assim, eu vejo um negócio que tá rodando no meio do asfalto. É o tanque do carro caiu no meio do asfalto. O tanque caiu, aí começou a derramar toda a gasolina, falei, meu Deus do céu, o que eu faço aqui? Pegar fogo, qualquer faísca. Exato, eu comecei a gritar, Jesus, quando eu vi o barulho, eu disse, Jesus, tem misericórdia. Aí o tanque caiu, tinha acabado de abastecer, tava cheio, o tanque derramou a gasolina. Aí eu virei e falei pra minha esposa assim, falei, amor, eu fiquei sabendo, se a gente colocar um galão atrás aqui do banco, dá pra ir. Faltava só 1.000 quilômetros pra mim chegar em São Paulo. Falei, dá pra ir. Eu já não tinha dinheiro mais pra arrumar. Ela falou, ah, é? Eu falei, é. Aí procuro um galão, uma garrafa, não acho. Falei, tive uma ideia. Aí peguei o tanque, coloquei ele de pé assim, não utilizei toda a saída dele, peguei a mangueirinha, coloquei do lado, coloquei um monte de sacolinha pra fazer a tampa, prensando a mangueira ali, dei partida, pegou o carro. Falei, pronto, agora a gente vai ter São Paulo. E aí eu fui bem assim, espremido aqui com o tanque atrás, né? Era 1h da manhã, eu me lembro que eu olhei pro céu e falei assim, Deus, o Senhor existe? Aquela angústia.
Falei, se o Senhor existe, toca no coração de alguém para me dar um carro, porque eu não suporto mais. Quando eu falei assim, aí ele falou para mim assim, viúva de Sarepta, declaras que tu tens. Tua serva tem um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha. E o profeta vai e diz, faz para mim primeiro. Aí o Senhor falou desse jeito para mim, você está fazendo para mim primeiro. Usando tudo que você tem. E ali eu chorando muito, ele falando comigo. Aí quando eu chego em São José do Rio Preto, chego na quinta, à noite fui ministrar. Quando eu estou ministrando a palavra, terminei, o pastor pegou e falou assim, Alex, tiraram as ofertas, tá? Ele falou, no finalzinho do culto, ele falou, Alex, Deus me visitou essa madrugada, eu, minha esposa, e o Senhor mandou eu dar o meu carro para você. Aí pegou a chave de um carro semi-novo e me deu. Então aí entra aquela questão que a gente estava falando no início, né, de a gente precisa servir a Deus com aquilo que a gente tem. Não querer buscar bens para você poder servir ou fazer a obra, principalmente missão. Então missões se faz com o coração voluntário. É isso que o Senhor precisa. E eu acho que missão todos somos missionários. Sim. Né? O Paul Washer, ele fala que na vida cristã, ou você segura a corda ou você desce o poço. Isso. Né? E nos dois casos, isso deixa a marca. Exato, com certeza. Né? Então, se a gente não estiver disposto a sermos marcados, né, exato, pela graça e pela entrega, né, a gente nunca vai viver de forma plena exato, aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Na realidade, missões ela não se faz sozinho, não é só o missionário, né? A importância de quem está atrás, né? Como a gente está falando aqui hoje sobre o apoio, né? Você tem apoio do Instituto, você tem apoio de pessoas. Então, assim, são pessoas que são missionários, né? Não estão no campo, mas estão segurando essa corda. E se a gente não tiver, também a gente não tem como. Porque, assim, a gente depende de uma providência. E Deus vai usar quem? Essas pessoas para poder te abençoar, para que você possa tocar a obra de Deus, né? Mas quando a gente fala do chamado específico, é aquele que realmente tem um chamado para estar no campo e às vezes não entende, às vezes quer buscar condições para poder... Porque na realidade, Mauro, eu mesmo, depois que eu entendi o chamado, eu tentei abrir várias empresas para não ser dependente de Deus. Não, eu quero ter o meu dinheiro, eu quero... Para ninguém ficar falando, então assim, eu quero trabalhar, eu quero ter as minhas coisas para mim poder, né, fazer obra com o meu dinheiro. Fazer obra com o meu dinheiro. Aí Deus, todas as coisas que fui fazer, Deus fechou. Não, a empresa disso, não, empresa daquilo, não. Tentei umas 3, 4 empresas. Quando eu decidi também viver integralmente pro reino, assim, foi bem complicado. Porque eu tomei essa decisão, mas nesse pensamento também, né? E aí as portas se fecharam de uma forma que não tinha... E é interessante que quando você entende, você se rende, aí começam a vir várias propostas. Exato. Que, tipo, vão te seduzir. Fala, puxa vida, mas se eu aceitar essa proposta aqui... Há 15 dias atrás aconteceu isso comigo. A gente estava numa fase, assim, bem complicada. E aí eu recebi uma proposta e eu falei, cara, mas se eu aceitar isso, eu acho que esse recurso vai ser muito importante pro que a gente faz. Só que não era sobre isso, porque para eu pegar esse recurso eu ia ter que deixar abrir mão do que eu faço, né? Então, eu acho que o conforto, né? As pessoas falam que às vezes a luta, né, é complicada, tal, não sei o quê, mas eu acho que Deus, ele testa a gente no conforto. Verdade. Porque nada nos afasta mais de Deus do que o conforto. Verdade. Quando Davi, ele era pastor, ali a única coisa que ele tinha eram as ovelhas do pai dele para ele cuidar, né? Ele fala no Salmo 23, o Senhor é meu pastor e de nada tenho falta. Mas quando ele estava assim, na melhor fase do reinado dele, onde ele nem precisava ir para a guerra, né? Ele só mandava os caras ir lá, né? Ele estava naquela situação de conforto, ele começou a sentir falta, né? Verdade. E foi ali que ele foi, como o Natan fala, ele tinha
todas as mulheres que ele queria, e se ele quisesse, Deus ainda dava mais. Verdade. Né? Mas ele foi lá atrás de Betseba, né? É pura realidade. O conforto, realmente, a gente precisa tomar cuidado, porque você vai ver o povo de Israel, né? Quando estava no deserto, dependia da água, dependia do alimento, né? Era uma dependência totalmente de Deus. E quando eles entram na terra de Canaã, tinham tudo. Foi quando você vai ver que o período que eles esquecem de Deus em várias formas. Então, exatamente, acho que Deus vai nos provar justamente na questão do conforto, né? De você abrir mão do seu conforto para você renunciar, para você fazer a vontade dele. Mas quando a gente entende, né, esse propósito e você aceita, você vive o sobrenatural de Deus de uma forma extraordinária, né? E você acaba não trocando a presença dele e o chamado por nada que te oferecem. Foi como te aconteceu, né? A proposta pode ser grande, mas o chamado é muito maior do que a proposta. Sim. Pastor, eu converso com muitos jovens, assim, eu acho que a grande preocupação, a grande ansiedade deles é com relação à vocação, ao chamado. Eu não sei qual é o meu chamado, né? Eu não sei qual é a minha vocação. Como que o senhor entendeu que realmente esse desejo, o sertão, era um chamado? Que a missão era uma vocação? Bom, Mauro, olha só, eu estava falando antes contigo sobre o processo, né, que o Senhor me fez, né? São muitos chamados, poucos escolhidos. A gente vai entendendo que, primeiro, eu fui entender do meu chamado foi quando quando eu iniciei a caminhada com Cristo, eu tive o objetivo de algo e comecei a buscar, que queria ser um pregador. E de repente o Senhor fala comigo, dizendo: não, eu não te escolhi para isso. Então eu te chamei para isso, que é para fazer missões. Eu não te chamei para ser pregador. Então o problema de muita gente hoje que está no lugar onde Deus nos chamou. Por isso que a gente vê hoje tanta coisa, né, errada no meio do evangelho, as coisas sendo feitas de uma forma assim, misericórdia, sem temor algum. Porque às vezes não estão no lugar. Você vai ver que quando Deus te chama para um propósito, aí vem a questão do tratar de Deus para você entender. Então, o que Deus teve que me confrontar. Depois que ele me confrontou, eu fiquei remoendo, né, aquilo durante 3 meses para mim começar a entender o propósito dele. Então, quando eu entendi o propósito dele, então aquilo começou a arder mais do que a minha própria vontade dentro de mim. Então, quando Deus te chama para algo, aquilo que vai arder em seu coração, ela é maior do que qualquer coisa que esse mundo ou qualquer coisa pode te oferecer. Então, quando a chama começou a arder em meu coração, e muitos dizendo: não, você é louco, como que você pode sair daqui para ir para um lugar tão distante, matar a fome de pessoas que você nem conhece? Só que Deus me fez entender, né, que o evangelho ele vai muito mais além do que 4 paredes. Que o evangelho significa amar o próximo como a você mesmo. É você se entregar por vidas que você não conhece, por vidas que talvez você nunca viu na sua frente, mas Deus vai colocar elas e você vai amá-las como o próprio Cristo amou. Então, assim, eu entendo hoje o amor que os apóstolos sentiam pela obra de Deus de uma forma de dar a sua própria vida. Eu entendo essa profundeza desse amor. Porque isso consome tanto a nossa alma que você está disposto em dar a sua vida e você não está se importando com mais nada a não ser servir a Cristo com a sua vida. Então, todas as vezes que você estende as mãos para alguém, né, eu sempre falo assim, servir a Deus servindo pessoas. Então, servir a Deus vai muito mais além do que os cultos de domingo. Servir a Deus é você socorrer o necessitado. Então, quando você começa a praticar, né, esse mandamento dele, né, que é amar o próximo como você mesmo, você começa a se parecer com Jesus. Por quê? Porque você sente a dor do próximo, você não quer ver o próximo passando por aquela necessidade, passando por aquela dor, e você se coloca no lugar dele. Então, a partir do momento que você entende que você é salvo, que você é escolhido por Deus e que você realmente é uma pessoa que ama a Deus acima de tudo, então não importa mais a sua vontade. Não importa mais o que eu quero, Alexandre. Deixa eu te contar algo.
primeiro o Senhor fala comigo em 2007, como a gente conversou a respeito que no meio daquela multidão, já contei no começo, e eu comecei a ir pro sertão. E lá eu comecei a ver a necessidade de sentir dentro de mim a dor deles. No entanto, você vê, quando eu pego aquela criança em 2010, que foi o primeiro contato que eu tive com aquele povo da Serra do Inácio, que ela chorava de fome, e a mãe dela falou assim, não, ela tá chorando de fome porque ela tá tomando água com açúcar. Eu voltei, eu nunca mais consegui ser o mesmo, porque tudo me fazia lembrar daquela criança. Então, senti a dor do próximo. E aí eu vi a necessidade. Só que então, eu falei assim, bom, eu vou ser uma ponte, que eu vou conseguir recursos e vou mandar para lá para mudar a realidade. Quando foi em 2014, que foi o divisor de água, que eu encontro aquela família, que a gente foi fazer aquela visita, encontro aquela família dentro de uma casa de Taiba, o menino estava com paralisia infantil, e eu pego ele estava sem tomar banho, estava cheirando muito forte, saí vomitando, e eu comecei a falar com Deus, isso não pode ficar assim, porque isso é desumano, nenhum animal vive desse jeito. Eu comecei a falar com o Senhor, e aí ele me visita, e ele fala assim para mim assim, para mudar a cultura de um povo, alguém tem que se doar por eles. Amar mais a eles do que a sua própria vida. Você está disposto em dar sua vida por amor a eles? Tipo assim, foi por isso que eu te trouxe aqui. Uau! Era sobre isso mesmo que a gente tava falando. Você tá vendo? E aí eu falei assim, Mauro, eu tô disposto. Porque, no entanto, assim, o meu coração já estava voltado. Eu falei, não, Senhor, estou disposto. Ele me fez uma pergunta, Deus não foi invasivo, né? Ele me fez uma pergunta. Então, assim, se eu quiser obedecer, amém. Se eu não quiser, as consequências eu vou pagar lá, claro, fora da vontade dele. Mas eu não sou obrigado. Ele não me obrigou, falou, não, você é... Não, ele me fez uma pergunta, você está disposto? Eu falei, tô. 2014, quando foi em 2016, aí ele fala comigo de novo, ele fala assim, não, eu não te escolhi para ser uma ponte. É uma vida pela outra. Para que a vida dele seja mudada, eu preciso da sua. Quer dizer, do seu tempo, da sua dedicação, do seu esforço. Porque o local, Mauro, é um dos piores locais da região. Era conhecido como Saco Comprido. Onde existiam só pessoas pobres, sem nenhum recurso, onde bebia muita cachaça, e ali eles se formam família entre eles, pessoas de... Nós temos uma história lá de uma menina de 9 anos que se ajuntou, muitos anos atrás, e hoje já é de maior. E aí, então esse era o ciclo da vida. Aí o Senhor falou, não, para mudança tem que haver uma entrega. Alguém tem que estar ali se doando. E aí foi quando eu entendi realmente que Deus não queria a mim. Eu gosto muito de um louvor. Se tivesse ali 3 dias, uma vez por ano. Né? Exatamente. E eu gosto muito de um louvor que fala sobre a sua mesa cura. Né? E ele fala sobre tanto que eu trabalhei, né? Tanto que me desgastei cuidando de uma vinha que não era minha. Então, é justamente isso. A gente está trabalhando, se desgastando por uma vinha que não é a nossa, que está lá do outro lado, mas é que é do Senhor. E quando a gente entende isso, aí o louvor fala assim... E eu fui entender a ser dependente de Deus quando eu aprendi a descansar nele. Então, quando eu aprendi a descansar nele, dizer, não, eu só estou aqui cumprindo a sua vontade, então eu comecei a ver o agir de Deus no local e a mudança extraordinária que Deus vem fazendo no meio daquele local. Então, quando você foi para lá, definitivamente em 2016? 2016, fui definitivamente. E aí, você pastoreava uma igreja local, aqui em São Paulo, no interior de São Paulo, nessa época? Isso. E como foi esse desligamento, a igreja... Cara, na realidade, quando eu comecei, assim, eu não tive muito apoio do próprio pastor, porque a visão dele era mais local, né? E ele já foi me descartando já na medida que eu fui... fazendo a coisa. Então chegou num ponto dele falou assim, o que o pastor Alexandre faz não tem valor para Deus e nem para o nosso ministério. Então assim, eles não valorizavam você pegar uma cesta básica, a gente arrecadava cesta básica de casa em casa, o menino aqui é testemunha, ele andava comigo, a gente batia de porta em porta, arrecadava alimento, e juntava a cesta básica e levava lá para dar para as famílias no sertão. E aí não tinha valor, eu peguei, simplesmente me desliguei. Foi quando eu cheguei, falei, não, pastor, então não dá, minha visão é essa, estou me desligando, pronto.
E aí foi quando a gente também teve, fundamos nosso ministério e ficamos nessa época. Quando foi em 2016, aí foi quando eu deixei o ministério pro meu irmão, né? Passei para ele e fui embora pro sertão para poder viver aquilo que o Senhor tinha me falado a respeito de você, uma entrega sem reserva, né? Totalmente ao Senhor. Aí foi quando eu fui para lá e aí Deus começou a fazer, aí começou a acontecer as coisas. Porque aí o Senhor começou a agir de uma forma extraordinária, muitas portas se abrirem. E hoje eu vi que vocês têm vários projetos. Sim. Tem o Domingo Sem Fome, tem um projeto na área da saúde, não é isso? Tem. Como que é isso aí? Você falou que tem um centro lá odontológico, né? Temos sim. Conta um pouquinho pra gente. Pronto, olha só, uma das coisas que Deus colocou muito forte no meu coração na época era que, quando eu cheguei lá, as crianças não tinham acesso a escovar os dentes. Então, assim, os dentes tudo podre e tal. Então, foi uma das primeiras coisas que nós construímos na base, foi um consultório odontológico. E a gente conseguiu uma oferta, conseguimos comprar uma cadeirinha velha, e é onde a gente montou esse consultório dentista, e eu comecei a levar a dentista para lá, conforme eu conseguia alguns amigos, tal, em alguma ação, eles iam fazer o atendimento. Hoje, para você ter ideia, hoje nós temos uma cadeira de última geração, que nós ganhamos agora recentemente. Ela ainda nem foi usada, vamos inaugurar agora na nossa conferência, o mês que vem. E ganhamos uma cadeira também, a gente tem uma cadeira portátil, onde a gente pode levar ela para qualquer povoado para fazer atendimento, que era um sonho que eu tinha. Mas os dentistas, eles são daqui de São Paulo? Ou são de vários lugares do Brasil. Vamos lá, se tiver algum dentista vendo a gente agora, né, sentindo seu coração de doar uns dias, é só entrar em contato com a gente e a gente recebe com muito carinho, porque a demanda é muito grande, né, de dentista. Lá eles falam assim ô pastor, quanto que vai distrair um dente? Eu preciso distrair meu dente. Aí eu até brinco, falo, olha aqui dente, tal. Eu fico brincando com eles, né? E aí, então assim, chega a ficar 4 meses, cara, 4, 5 meses eles no SUS, para às vezes tentar conseguir fazer uma extração. Então, a gente assim, depende da época que a gente consegue, às vezes consegue cada 2, 3 meses levar um dentista voluntário, né? Alguém que entende o propósito. Entende o propósito e vai servir. Chegamos lá a atender, para você ter ideia, uma vez, acho que foi junho ou julho do ano passado, cerca de 200 pessoas num único dia, foram das 7 da manhã à meia-noite. 3 dentistas atenderam. E foi uma benção, cara, a comunidade toda, mas lotou de gente e fazendo os atendimentos lá. E aí, se o dentista, um pediatra quiser lá, um médico generalista, é só entrar em contato com @missão Portas Abertas. Missões Além das Possibilidades. Além das Possibilidades. Sim, só entrar no @missão Além das Possibilidades. Exato, @missões Além das Possibilidades. E vai falar direto comigo. Eu mesmo que cuido da minha rede social, tô sempre ali com o celular, tô sempre respondendo o pessoal. Aí eu passo meu WhatsApp para que a gente possa conversar melhor, para que a gente possa alinhar, né? E atender. Então, assim, para nós é uma alegria a gente poder levar a educação, levar a odontologia, levar, né, um atendimento médico para eles lá, porque são coisas assim que eles têm muito pouco acesso. Então, uma cidade mais próxima nossa lá, com um hospital bom, é 60 quilômetros, para você ter ideia, para você socorrer alguém. Então, quando a gente tem um médico, um dentista disposto, para nós é uma bênção muito grande. E a questão de saúde emocional também, psicólogo, sim, psiquiatra. também. Na verdade, no geral, né? Tudo que tiverem disposto aí e servir de qualquer forma. Como que é a questão de internet? Porque às vezes o psicólogo ele consegue fazer atendimento online, então daqui consegue fazer lá. Consegue, na base a gente conseguiu, olha, recentemente nós conseguimos levar uma fibra ótica lá para a base. Ah, legal. Então hoje a gente já tem uma internet lá de 300 mega. Que a gente consegue fazer alguns atendimentos online, então assim, a gente já consegue hoje já ter esse respaldo. Legal. E aí tem o projeto educacional também. Eu vi aqui que são 75 crianças que são atendidas lá. Como que foi? É reforço escolar? Isso, reforço. São reforço. Na realidade, Mauro, a maioria das crianças, entre 6ª e 7ª série na época, eles não sabiam ler e escrever. Embora tá na escola, mas não sabem ler e escrever. Pela questão
acabam não aprendendo, vão lá por obrigação. E quando eu cheguei em 2016, que eu fui orar ao Senhor, dizendo, Deus, o que eu faço agora? Por onde que eu começo? E aí ele falou muito claro comigo, eu estava debaixo do pé de cajueiro lá, e ele falou para mim assim, ó, você vai investir na educação e na minha palavra, porque você vai conseguir mudar as próximas gerações através da educação e da minha palavra. Será um trabalho de longo prazo, 10, 15, 20 anos, mas as gerações vão ser mudadas. E ele falou muito claro para mim, dessa geração adulta, muitos poucos serão alcançados por causa da dureza do coração deles. E aí você faz eventos, você faz coisas, o pessoal vai comer, quando vai no culto à noite não vai ninguém dos adultos, mas as crianças estão lá. As crianças são lá, são 100 e poucas crianças nos domingos sem fome, elas estão lá. E aí tem jovens que já estão se convertendo, eles que dão banho nas outras crianças, a geração deles, porque a gente dava banho neles e hoje é eles que dão banho nessa geração já, porque já são uma geração de 14 anos, né? Que Deus vem transformando. Sim, é isso. O Calvino, ele falava isso, né? Para que a gente possa ter uma igreja melhor, a gente tem que ter uma cidade mais justa. Né? Sim. E a educação... E é interessante porque lá quando o Calvino chega em Genebra, né? E ele vai montar, ele vai criar, né? Estabelecer os fundamentos da igreja lá. A primeira coisa que ele constrói é uma escola. Né? Porque ele falava, como que a pessoa ela vai interpretar as escrituras se ela não sabe ler, né? Como que ela vai conhecer a palavra se ela não sabe interpretar um texto? Né? Então isso é muito legal. E aí eu vi que aí elas vão ter o reforço, elas têm alimentação. Isso, também. tem alimentação diária, né? A gente, assim, teve todo um processo. Em 2016, o Domingo Sem Fome nasceu, porque eu estava fazendo uma visita. E nessa visita, quando eu chego numa casa com 7 crianças, a mãe estava esquentando água com açúcar para dar para as crianças. E aí eu cheguei e perguntei para ela, falando, o que você está fazendo aí? Ela falou, pastor Alex, a gente não tem nada para colocar no fogo, nem arroz, nem feijão, e nem o café, só tem açúcar. Eu estou fazendo uma guará para dar para as crianças, água com açúcar, água barrenta. E aquilo tocou muito profundo. Eu saí chorando, falando, não, preciso fazer alguma coisa. Aí foi quando eu consegui levantar umas cestas básicas na época, consegui levantar leite para as crianças por uns 2 meses. E falei, não, mas a gente precisa fazer algo sólido, algo que mude. E aí foi quando a gente tivemos a ideia de fazer o Domingo Sem Fome. Então as crianças, todos os domingos a gente... eu lembro que eu ganhava uma oferta de R$120 cada 15 dias. E essa oferta a gente ia lá, comprava 5 pacotes de cuscuz, 3 quilos de linguiça, de salsicha, fazia o cuscuz na casa de uma missionária que tinha se convertido, e aí a gente levava lá para onde é o cajueiro, onde é a base, e as crianças sentavam em círculo debaixo da sombra, e a gente servia aquele cuscuz e falava assim pro Senhor, um dia a gente vai ter um refeitório. Um dia a gente vai ter uma mesa e uma cadeira para as crianças sentar. Um dia a gente vai ter um banheiro para eles tomarem banho. Porque eles não tomavam banho praticamente nenhum, porque ninguém tem um banheiro lá praticamente, são poucas. E aí, para você ter ideia, agora, recentemente, nós construímos 2 banheiros. 20 anos a família morando lá na Serra e nunca tiveram banheiro. Nossa. 20 anos. E a gente construiu 2 banheiros agora recente. E assim, cara, e aquilo assim, meu Deus... E a gente começou a servir, né? Quando foi em 2016 que eu fui embora definitivo, começamos a construir a base. Tu acredita que se passou 11 anos certinho, depois de 11 anos nós ganhamos as mesas e as cadeiras para o refeitório. Depois de 11 anos, a gente teve o privilégio deles poderem sentar numa cadeira e comer numa mesa. No entanto, eu tenho um testemunho muito lindo a respeito do partir do pão, é algo que eu gosto muito de compartilhar. E eu valorizo muito. Então, o momento da alimentação, assim, eu fico muito emocionado, porque eu sei aquilo que a gente passou lá atrás, né, que eu também passei fome, porque todo mundo virou as costas para mim. Eu fiquei 3 dias trancado dentro de uma casa velha que eu tinha alugado quando eu cheguei lá. E naquele período, sabe, de luta, eu chorava e eu falava assim,
O amor que eu sinto por eles é maior que a minha fome. O amor que eu sinto por eles é maior que a minha dor. O amor que eu sinto por eles é maior que a saudade da família, é maior que tudo. Então, através do amor que ele tem colocado, conseguimos vencer. E Deus começou a transformar. E ele nos deu o refeitório, nos deu os banheiros. E as crianças começaram a tomar um banho. Eu me lembro um dia, Mauro, que chegou, a gente estava terminando os banheiros, já encanando água. Chegou uma menina de 13 anos, pediu para tomar banho. Aí, falei, pode tomar banho. Aí ela foi lá, pegou uma roupa, foi pro banheiro, tomou um banho. E depois ela veio me procurar depois que ela tomou um banho. E ela já estava limpinha, com um vestidinho limpo. Ela falou assim, pastor Alex, eu vou orar para Deus nunca mais deixar sair embora, porque você deixou eu tomar banho no chuveiro. É uma coisa de doido, você fala assim, não. Ô, pastor, nesses 14 anos, então, você chegou lá, tinha muita criança que estava ali com seus 9, 10 anos, que hoje é adulto já, né? Uma maioria deles hoje, uma boa parte, serve a Deus conosco hoje. Então são eles que cuidam das outras crianças agora, dessa outra geração que está vindo. A gente tem um grupo de jovens lá, que eles evangelizam, eles cuidam no Domingo Sem Fome, eles limpam a base. Então, eles ajudam demais em toda a área. E alguns dos meninos moram com a gente lá. Tenho 6 meninos hoje que moram na base. E um dos meninos, pra você ter ideia, eu encontrei ele dentro de uma casa, sabe? Eles estavam dormindo tudo no chão, em cima da terra mesmo, com cheio de trapo. Isso em 2014. E quando foi em 2020, que a gente já tinha terminado uma parte da base, ele veio morar com a gente. Ele deixou a casa dele e veio morar com a gente. Então hoje eu pago uma ajuda de custo para ele todos os meses. E ele estuda, né, ajuda na alimentação dos animais que a gente tem. E hoje ele está pagando o consórcio de uma moto zero. Ah. Coisa que não tinha esperança nenhuma. Aí esses dias atrás, em janeiro agora desse ano, a gente foi visitar a família dele. A família dele é bem pobre, o pai bebe, a mãe bebe também. E ele tem mais 3 irmãos. E aí a gente chegou na casa dele, a gente estava fazendo um culto. E aí eu fiz uns stories, assim, tava fazendo história, mostrando o culto. Eu coloquei, Jojo, qual é o seu sonho? Ele falou assim, meu sonho, pastor, é dar um banheiro para meus pais. Os pais deles não têm banheiro em casa. Caramba. E quando eu cheguei lá, a mãe dele cozinhava em cima de 3 pedras dentro do quarto. Sabe o que é o quarto coberto de fumaça? E aí teve uma pessoa aqui de São Paulo que viu o vídeo e entrou em contato comigo. Chegando lá hoje, eu vou entregar uma casa para ele com 3 quartos, sala, cozinha, banheiro azulejado, água encanada, forrada, com piso, terminado e com varanda na frente. Fizemos um projeto sensacional e vamos entregar a casa para ele assim que eu chegar lá. Que bênção. Então, assim, esse que é o poder do evangelho, que transforma local, ambiente e pessoas. Sim. E não adianta, né? Às vezes, porque é muito complicado, né? A gente... Tem muita gente que fala assim, mas é porque é daquele jeito, porque quer... Cara, falta de água potável, ela prejudica a capacidade cognitiva, né, da criança. Questão de crescimento, né? E aí não é nem água potável, não tem condição sanitária nenhuma. Nenhuma. Né? Nada. E assim, a água também é muito, muito escassa mesmo. Que quando vem a água barrenta, o menino tá aqui, ele mora lá, ele sabe como é que é. Entendeu? Lá do sertão. Então a água é de barreiro, que é água que a chuva imposta, aquela água que corre, leva tudo que não presta pra lá e pega aquela água sem tratar, sem nada. Do jeito que pega ali, bebe. Entendeu? Bebe, vai fazer todo o trabalho de casa, lavar roupa, lavar louça, comida, tudo. Então, assim, realmente é uma situação muito difícil, né? Mas é a realidade do nosso povo no sertão, é uma realidade que muitas das vezes não conhece, né? Você chega a repartir, eu cheguei a repartir um balde de água para mim e minha esposa tomar banho. Os dois têm que tomar banho com esse baldinho, mas é aquele baldinho pequenininho, de 10 litros, né? Então... Aí eu saio de uma cidade que tem São Pedro, que tem várias cachoeiras, muita água, né? Você fala assim, é um contraste muito grande. Mas entender o propósito de Deus é muito maior do que isso. Vale muito mais do que isso. Hoje tem poço lá na base? Hoje nós furamos um poço a 3 quilômetros da base.
lá embaixo no sertão, porque nós não encontramos água em cima, tentamos furar um poço com 192 metros de profundidade, não deu água. Hoje a gente furou um poço a 3 quilômetros no sertão embaixo e jogamos água para cima, 3 quilômetros. E hoje, graças a Deus, melhorou muito a nossa vida. Tem uma horta lá também, orgânica. Hidropônica, né? Hidropônica. E como que surgiu essa ideia? Cara, isso aí foi algo extraordinário do Senhor mesmo. E na pandemia, em 2020, nós não tínhamos nada ainda. E eu comecei a criar uma galinha. Recebi uma oferta de R$120, comprei 10 galinhas. A R$12 cada galinha. E fiz um cercado e soltei lá. E nesse meio tempo, janeiro de 2010, eu levantei umas 10 horas da noite para orar. E aí eu olhei para os céus estava estrelado, lembrei de Abraão, falei assim, Deus, obrigado pelos sonhos que eu tenho para esse lugar. E quando eu falo assim, ele fala para mim assim, quem diz que os sonhos são seus? Os sonhos são meus. Você é só o instrumento que eu uso para realizar meu sonho nesse lugar. Aí ele falou para mim assim, e para provar que eu estou falando contigo, você vai criar peixe nesse deserto, cultivar alface na água, para provar o meu poder. Esse lugar será como um oásis, será como Israel meu nesse sertão brasileiro. Então você olhava, Mauro, só tinha sequidão. Eu tenho todas as fotos do projeto desde o início. A gente tem um memorial lá, que a gente tem toda guardada essas fotos, dentro de uma casinha de taipa lá. E você olhava assim, você não via nada. Eu não sei sequidão. Aí o Senhor fala para mim que eu vou criar peixe num lugar que não tinha água, não tinha poço, e que eu vou cultivar alface na água. Ele falou assim, alface na água para provar meu poder, desse jeito. E aí ele falou comigo, quando foi 17, Deus me fala comigo, eu já vou logo executar. Então assim, não, ele me direcionou aqui, aí ele falou comigo, eu fui lá, aluguei uma máquina, eu tinha R$400, fui alugar a máquina, ela cobrou R$1.600 para fazer os tanques para mim, para abrir buraco. Aí eu aluguei, falei, Deus mandou, eu vou fazer. E aí eu tô lá cavando, a máquina tá cavando 2 horas da tarde, eu tava só com R$400, eu tô orando. Falei assim, Deus, eu preciso do dinheiro para pagar a máquina, falta R$1.200 ainda. E eu orando. Aí de repente o celular toca. Aí eu olho assim, uma mensagem lá dos Estados Unidos de uma pessoa que tava me seguindo pelas redes sociais. E ela vira e falou assim, paz, mano, senti de Deus aí, tô te mandando R$2.000 agora aí na tua conta. Eu falei, eu tava acabando de orar pro Senhor aqui agora. Aí, glória a Deus, fomos lá, pagamos a máquina, fizemos o tanque. Quando fizemos o tanque, que eu terminei o tanque, para poder encher, ficava R$1.400 para comprar água para encher, para comprar os caminhão-pipa, para encher esse tanque de água, para começar a criar os peixes. E aí, como estava a pandemia, aquela coisa, já falei, não, vou segurar um pouco. Aí parei, falei, vou segurar, vou esperar o que vai acontecer, para não gastar dinheiro. E aí, nesse meio tempo, veio uma chuva que parecia um dilúvio, cara. 29 de maio de 2020, veio uma baita de uma chuva que veio levando. Nó. Aí eu falei, meu Deus. Aí foi quando nós... uma parede grande, assim, ela dá 10 por 7. Tava fofa a terra e a água começou a entrar e derrubou a parede. Aí entrou aquela frustração. Falei, meu Deus, por quê? Tal. E aí, quando ficou mais ou menos um mês e meio lá, quebrado. E eu tava em Araripina, o senhor falou assim, volte que eu vou falar contigo. Aí nisso eu voltei, quando eu voltei, o senhor falou pra mim assim, eu me lembro que eu cheguei na beira do tanque, eram umas 8 horas da noite, eu olhei pro tanque, o tanque tava todo caído, quebrado, o senhor falou pra mim assim, desça, limpa e reconstrua, porque o sonho não é seu, o sonho é meu. Então ali o senhor começou a ministrar algo no meu coração, né, que tem muitas pessoas que têm sonhos, projetos, e de repente tá com seus poços, tá com tudo entulhado, então é necessário limpar, reconstruir para que a promessa dele se continue em pé. Então nós reconstruímos, enchemos o tanque, para você ter ideia. 3 dias depois a água foi tudo embora. Caramba. Falei, e agora? Por que, Senhor? Aí o Senhor fala de novo comigo. Aí o Senhor fala assim para mim, eu estou provando a sua perseverança. Então às vezes Deus quer saber quanto nós somos perseverantes no reino, né? E aí eu tive a ideia, consegui colocar umas mantas asfálticas e hoje, graças a Deus, nós produzimos peixe lá. Temos 3 tanques e hoje nós cultivamos aproximadamente 10 mil pés de alface num local onde não tinha água. E aí, graças a Deus, por último agora conseguimos construir uma piscina para 400 mil litros de água num local onde não tem água, para as crianças praticar natação. Que legal. E aí, esse alface, ele
é vendido e o recurso vem... Isso, o recurso é justo para ajudar, para pagar a despesa que tem os funcionários que trabalham, os meninos que trabalham tanto na produção como na venda, né? Então, todos esses recursos que a gente consegue justamente é para sustentar a própria base. Então, ela ajuda a sustentar a base, uma parte, né, para pagar a mensalidade dos funcionários, daqueles que ajudam ali na obra. E tem sido uma benção. Além disso, a gente faz farinha, goma de tapioca e a gente também produz o mel. Lá a gente tem hoje 50 caixas lá, então eu produzo mel hoje. E esse ano ainda vou partir para a 4ª colheita esse ano, para você ter ideia. Então Deus tem feito coisa assim extraordinária mesmo, para a glória dele. Amém. E os desafios aí? O senhor falou que está montando lá um sistema de energia solar? Exatamente. A gente tem um desafio muito grande. Hoje nós estamos pagando R$3.000 aí de energia, então assim, a gente queria justamente conseguir abater esse custo, né? Porque aí a gente consegue ter outras frentes de trabalho, ajudar outras famílias, outros missionários. Então hoje nós estamos lá com um projeto para colocar 3.000 kW para sustentar a nossa base, e nós temos também uma segunda base, né, que a gente tem lá, e temos também os poços, né? Então toda a energia gerada ia ajudar a gente a quebrar esse custo mensal que a gente tem. Você já tem uma ideia de quanto que ele ia aliviar esse custo aí? Olha, eu acredito que no máximo nós íamos pagar entre R$400 e R$500 só de energia. Então a gente ia economizar aí R$2.000, R$2.500 por mês para mais. Então já ia aliviar bastante mesmo. E aí a gente está com a vaquinha online, né? Só que essa vaquinha ela tem um prazo de validade, é só por 40 dias. E nós estamos... Aí o Gui vai deixar aqui o link para a vaquinha, né, Gui? Exato. Passa, porque ele deixa o link e o Pix também. Exato, temos o nosso Pix também, que é um Pix do projeto, né? Que é onde o pessoal quiser ajudar de alguma forma. Então, assim, toda ajuda é bem-vinda, né? Se não tem condições, não tem problema. Quiser doar uma roupa de criança, doar uma cesta básica, ou ir lá doar sua mão de obra, né, para servir também é bem-vindo. Então, e como funciona isso? Esse voluntariado, o senhor recebe igrejas lá? Recebo igreja. Hoje a gente tem um alojamento para 24 pessoas, só alojamento, fora as salas de aula, fora o salão da igreja. Então, assim, chegamos a receber 120 jovens de uma vez só, que foram fazer um prático lá de Goiânia. Então, hoje nós temos capacidade para receber uma quantidade grande de pessoas. Mas o senhor, vocês têm curso lá também de missões? Nós temos prático, né? Então, a gente tem o prático, que a gente tem uma escala diária. Por exemplo, teve o pessoal da Jocum, que eles fazem a ETED, então eles fazem um prático, e eles foram fazer o prático com a gente lá. Então, todo ano a gente vai conversando e a gente prepara todo o prático para eles. Por quê? Porque eles não conseguem seguir o ritmo da base, porque eles têm algumas normas, né? E a gente respeita as normas. Sim. E a gente faz e aí eu deixo uma pessoa responsável da base para poder acompanhá-los e para levá-los para a comunidade, para fazer visita. Então a gente faz uma escala, tudo certinho para aquela equipe. Vamos lá. Não, poucas pessoas voluntárias, eu quero fazer um tempo de treinamento. Então a gente tem um treinamento de 6 meses lá. 6 meses? 6 meses. Qual que é o menor e o maior prazo? Porque às vezes tem muito líder de jovens, de igreja, pastor de jovens, que, poxa, eu quero fazer... Na realidade, o menor é conforme a disponibilidade de cada um. Então a gente não tem uma norma lá, não. A gente tem o nosso de 6 meses, mas para as pessoas que tenham o tempo disponível. Mas se não tiver, não tem problema. Se quiser lá, não, quero ir lá só um final de semana. Não tem problema, né? A gente abre as portas, vai, faz como que fala, pra gente buscar pessoal no aeroporto, faz tudo sem problema nenhum. Então, aí vai depender da disponibilidade de cada um. E esses 6 meses é só grupos? Ou, por exemplo, poxa, alguém tá ouvindo e o coração queima, não, pode ir, poxa, eu quero fazer esse curso. Pode ir uma pessoa só, agora mesmo. Só entrar em contato com Exato. você pelo Instagram? Pode sim. Quero passar um tempo lá, uma temporada, não tem problema nenhum. A gente recebe lá e aí chega lá, você vai entrar na escala. Devocional de manhã, aí tem
os práticos, que ajudar na questão das hortas, vai aprender a hidroponia, vai aprender a alimentar os bichos, vai limpar a piscina, vai fazer evangelismo com jovens, vai fazer visita. Então, assim, aí a gente tem todo um cronograma que vai explicar para a pessoa poder estar por dentro. Ó, você vai fazer isso. Então, a pessoa vai estar lá realmente servindo 24 horas ali à disposição, né? Fazendo a obra de Deus. É algo maravilhoso, que é muito transformador. E o senhor, como é uma missão interdenominacional, além das doações particulares, de empresa, se alguma igreja quiser abraçar essa causa e ajudar mensalmente também... Com certeza, toda ajuda é muito bem-vinda, né? E isso para nós é muito bom, porque a gente consegue aliviar, né? Porque assim, na realidade são muita demanda que a gente tem, né? E precisa de muito recurso, porque não é fácil. Então, são praticamente 3 bases, são todas sustentadas. Então, assim, e todos os nossos missionários, eles ganham salários. Nenhum ficam lá voluntariamente sem receber nada. Então, todos recebem. Então, esse é o meu desafio mensal. Por mês, eu tenho uma folha de pagamento que eu tenho que levantar todos os meses para pagar eles. Quer falar? Pode falar qual é o valor da folha? Hoje? Entre 17 e 18 mil por mês. Só de folha de pagamento? Só de folha de pagamento. Qual que é o custo da base lá hoje, mensal? Por baixo, uns 50 mil geral. Entre energia, combustível e alimentação. Então, assim, é um desafio. E isso tudo é assim, doação de particulares, isso, empresas, exato, igrejas. Exato. Porque parceiro fixo mesmo, nós temos muito pouco mesmo, muito pouco mesmo. Então, assim, são muitas providências, né? Deus sempre nos surpreende, levanta pessoas que às vezes a gente nem conhece, levanta pessoas em todo o Brasil e de repente, olha, sentindo o coração. E às vezes quando o nosso freezer está lá acabando a mistura, lá as proteínas, Deus envia alguém, a gente vive muito milagre assim da parte de Deus, extraordinário. Porque tudo é o propósito de servir, né? Então a gente dá alimentação. São 90 refeições diariamente, tá? Isso eu tô falando só de um almoço. Então você imagina quanto que você gasta num almoço todos os dias. Fora o café, fora o café da tarde, fora o pessoal que mora na base, né? Que somos mais ou menos uns 15 que moram na base fixo, que comem todos os dias. Então todos eles, todos os missionários, nós temos um casal de missionários lá na outra base. Eles não pagam nada, então a gente paga até o gás de cozinha, comida, mistura e o salário deles. Então, assim, são todos sustentados mesmo para viver integralmente para o reino. Então, Deus me deu essa visão, cara, porque assim, eu passei por muita dificuldade e às vezes assim, por falta de uma visão. E como o Senhor confiou a mim, eu falei, não, então ninguém vai. Então você está trabalhando, você merece, você precisa de ser reconhecido. E aí a gente corre atrás. Então a gente está aqui durante esses dias trabalhando, lutando, divulgando o projeto para que Deus levante novos parceiros, né, para que venham ajudar a gente e a gente vai avançando. O senhor atende hoje 480 famílias? Mais ou menos. Não, pessoas, né? Famílias, hoje, no total, a gente, desde o início do projeto, é muito mais. Né? Então hoje a gente tem 60 famílias só na base, que são 480 pessoas, mais ou menos, a gente faz uma base entre 6 e 7 pessoas por família, tá? Aí temos uma outra base lá embaixo, do que chama Vale da Benção, que são mais 14 famílias, que são aí a cerca mais ou menos de umas 50, 60 pessoas. Depois temos Cara Branca, que é uma vila maior. Vale da Benção é onde a missionária Vânia vai também, não é isso? Missionária Vânia? Não. Não. Vale da Benção é um local onde se chamava Petu. É um local que chamava Petu, que as pessoas bebiam muito cachaça. Então, assim, é um povoadinho pequeno, cheio de casa de taipa, onde eles bebiam demais. E na pandemia, a gente começou a construir casas. E eu estava buscando brocos, ou no caso, tijolo baiano, que a gente fala aqui em São Paulo, a 90 quilômetros de distância, em cima da minha caminhonete. E no caminho eu vinha falando com Deus, falei, não, esse lugar precisa ser transformado e tal. E de repente, assim, o Senhor fala para mim, não, esse lugar não vai se chamar mais Petu. Porque Petu é uma cachaça que tem lá, né, e símbolo de maldição. Aí ele falou, não, esse lugar vai se chamar Vale da Benção, porque o meu reino se manifestou nesse lugar. E aí hoje a gente chama ele de Vale da Benção, todo mundo conhece como Vale da Benção. Porque hoje lá nós construímos 3 casas, pra você ter ideia, eram casas de taipa, e a gente ainda tem projeto de construir outras casas. Construímos uma base, furamos um poço, essa água deu água salgada, conseguimos desalizador, e hoje hoje lá nós temos um pomar que a gente plantou variedade de frutas e temos também plantação de alface. Que mês. E assim, a pessoa que quiser ajudar, ela pode se conectar assim,
Pô, ligava, pastor, eu quero ajudar, mas eu quero ajudar nesse projeto específico das construções de casa. Pode. Eu quero ajudar na questão da hidroponia. Pode, sem problema, sem problema. Uma dificuldade que a gente tem é a questão das pessoas quererem apadrinhar crianças, né? Então, assim, as pessoas sempre procuram, eu quero apadrinhar fulano e tal. Porque lá a gente tem um problema muito grande pela questão de uma criança. Vamos lá, uma pessoa que tem mais condições adota essa criança e essa criança recebe coisa e a outra não recebe. Então, a gente procura, assim, a questão das crianças, a gente procura... não, eu quero abençoar. Então, assim, precisa ser abençoada todos de uma vez. Se a gente vai fazer uma coisa para um... Faz para todos. Vai comprar um sapato para um, tem que comprar para todas. Mas sabe uma coisa legal, pastor? A gente apadrinhou uma criança em Uganda. E aí, a gente paga um valor fixo por mês. E esse valor é dividido assim, parte para educação, parte para alimentação. Sim. E ainda nesse valor tem um valor que é para um presente dela de aniversário e um presente de Natal. Legal. Então, mas assim, então quando a gente adotou aquela criança, a gente apadrinhou ela. A gente conversa com ela por e-mail e tal, não sei o quê. Mas essa missão que faz isso, então eles recebem o todo e aí eles usam isso para as crianças, né? Legal. Assim, é só para ter uma referência, Sim. sabe? Então, de repente, fala assim, são tantas crianças, e aí fala, não, a gente tem aqui as crianças e tal, e o custo mensal é tanto. E aí, nesse custo mensal, coloca, ó, então o que vai dar? Isso. Sim, não, a gente tem um custo mensal, de mais ou menos assim, de R$400 hoje por criança, entendeu? O custo mensal nosso. Então, porque isso é legal, porque aí não necessariamente que esse dinheiro vá para a criança. Mas ele vai para um fundo onde todas as crianças vão... Ótimo, muito bom, muito bom. É uma coisa que dá para fazer lá com também, certeza, né? Com certeza. Uma ótima ideia. Quais são os próximos passos da missão? Você falou que tá sempre sonhando os sonhos de Deus. Quais são os sonhos mais recentes de Deus ali? Rapaz, olha, Serra do Inácio. Olha só, eu tenho, além das placas solar, né, que é um dos nossos principais objetivos agora, o outro é construir um campo de futebol de grama sintética para as crianças, que hoje elas jogam no meio da pedra, machucam com os pés e tal. Então eu tenho sonhado muito isso, por trazer esporte, né? Porque o esporte também ajuda a transformar. Sim. E embora eles não tenham praticamente assim na região, então assim, a gente quer trazer para lá uma quadra poliesportiva justamente disso aí, de futebol society, né? Então a gente tem um projeto em mãos. Eu consegui, até para você ter ideia, lá em Juazeiro do Norte, um cara que trabalha, um profissional na área que monta, e ele falou que a mão de obra ele doa totalmente para mim, sem eu ter custo, e ele me dá as telas ainda, porque ele faz aquelas telas. Então hoje eu preciso só ter o custo da grama, né, levantar o custo da grama para conseguir, e o resto ele faz com a questão qual é esse de mão de valor, obra. mais ou menos? Hoje está em R$30 mil. Ele conseguiu até um valor para mim, um valor melhor para mim lá de uma grama que eles têm em estoque. E aí ele me falou que hoje com R$30 mil eu consigo fazer um campo lá de 44 por 22. Isso. Então, se alguém estiver ouvindo aí também, tiver isso, né? Oxe. Ser fornecedor de grama sintética, Exato. Fabricante, alguém do esporte aí Seria que uma queira bênção. apadrinhar, né, o projeto, é só entrar em contato, @missão, Missões. além das possibilidades. Qual que é o seu celular, pastor? O meu celular é 87, o código lá de Pernambuco, né? O 9 é 9958-6177. 9958-6177, prefixo 87. 87, exato. Legal, pode ligar no celular, pode chamar no Instagram. Normalmente lá não pega celular, né? Nossa região lá em cima, você não pega celular de forma nenhuma, a não ser só WhatsApp. Né? E aí pelo WhatsApp a gente atende na hora, né? Diretamente comigo mesmo. Eu já converso com o pessoal, já mando eu mando o relatório mensal, né, para as parcerias, né? Para eles saberem o que está sendo realizado mensalmente. Então, todo mês a gente fecha, todo dia 10, fecha todos os trabalhos que a gente realizou durante aquele mês, e eu mando aquele relatório para todos os contatos, para que eles possam estar vendo, né, onde está sendo investido, toda a ajuda que eles estão mandando, e tem sido algo muito maravilhoso. Amém. É isso. Pastor, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem aí para quem está assistindo. É aquilo que Deus tocar no seu coração aí. Pessoal, eu só quero dizer algo para vocês, que ame a Jesus acima de todas as coisas. E amar o próximo como a você mesmo. É você se doar de alguma forma, que amar mais a ele do que a si próprio. Então,
É essa mensagem que eu quero compartilhar com vocês, que Jesus deu a vida dele por nós. E por mais que a gente doe todo o nosso tempo, é muito pouco diante daquilo tudo que ele ofereceu para nós. Que possamos oferecer os nossos corpos, a nossa vida, como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Que Deus abençoe, obrigado pela oportunidade, obrigado Mauro, obrigado Instituto para quem precisa, obrigado a todos vocês que apoiam a gente. E aguardo você lá, Mauro. Agora tem que ir. Agora eu quero ver você lá o dia, cara. Não, vamos lá sim. E é isso, né? Sabe que eu vejo o reino dos céus, pastor, como... E na verdade a Bíblia fala isso, né? Lá, quando a Nova Jerusalém, ela desce dos céus e tal. E o reino dos céus, para mim, é uma grande mesa. Né? Que acolhe a todos, né? Verdade. E que compartilha com todos. Verdade. E é isso, né? O pão que vem do céu, ele só vem do céu se ele for um pão para ser compartilhado. Exato. Porque na oração do Pai Nosso... O pão é nosso, o Pai é nosso, né? E o pecado é nosso também. Exato, tudo. Então não adianta a gente subir num pedestal de santidade e falar, não, mas... Não. Verdade. É isso. Né? Porque tem muitas pessoas que falam isso, né, com relação ao sertão. Ah, mas é porque o povo lá adora um monte de imagem, adora um monte de coisa, né? Mas o pão é nosso, o Pai é nosso e o pecado é nosso também. Com certeza. É aquilo que eles aprenderam, é aquilo que eles entendem e eles só vão mudar. Porque a cultura, né, Mauro? Assim, eu acredito que o maior desafio nosso lá é a cultura. Porque é aquela cultura que foi implantada, né, uma cultura muito mesquinha, onde as pessoas, às vezes, não conseguem entender, né, a mudança. Por isso que o Senhor falou para mim, olha, trabalha no princípio, nas crianças, mude as gerações. Então, implante o reino no coração e na mente dessas crianças, porque lá na frente eles vão ser melhor. É sobre isso. É isso. Parabéns, pastorzão. Obrigado. Deus abençoe, viu? Obrigado. Eu que agradeço. É isso aí. Valeu, pessoal. Obrigado, hein? Valeu, gente. Deus abençoe. Valeu, Gui.